Imagine um tempo em que o povo de Israel vivia sob o jugo dos filisteus, um inimigo cruel que dominava a terra com mão de ferro. O desespero tomava conta, mas, em meio ao caos, Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele escolheu um homem para ser o libertador, Sansão. Um homem que nasceria com uma promessa, um chamado, uma força incomparável, mas que se deixou dominar por suas fraquezas. O que faz alguém com tanto potencial cair tão baixo? E o que essa história, escrita há milhares de anos, tem a dizer sobre nossas vidas em 2025? Vamos descobrir juntos, e eu prometo, se você ficar até o final, vai encontrar lições que podem transformar a forma como você encara suas escolhas. A história começa com um milagre. Manoá e sua esposa, um casal simples, recebem a visita de um anjo. Ele anuncia que terão um filho, mas não um filho qualquer. Esse menino seria um nazireu, separado para Deus desde o ventre. Ele não poderia cortar o cabelo, tocar em coisas impuras ou consumir vinho. Era um voto sagrado, um compromisso com o propósito divino. Sansão nasceu e logo sua força sobrenatural se tornou evidente. Ele não era apenas forte, era um sinal vivo do poder de Deus. Já parou para pensar no que significa ser escolhido para algo maior? Talvez, como Sansão, você sinta que há um propósito único na sua vida, mesmo que ainda não o tenha descoberto completamente. Quando jovem, Sansão já mostrava sua força. Imagine a cena. Ele caminha por uma estrada deserta quando um leão ruge em sua direção. Qualquer um fugiria, mas Sansão, movido pelo Espírito de Deus, enfrenta a fera com as próprias mãos e a despedaça como se fosse um pedaço de pano. Mais tarde, ele derrota 30 guerreiros filisteus sozinho. E em outra ocasião, usa apenas uma queixada de jumento para abater 1000 homens. Era como se nada pudesse pará-lo. Mas, enquanto admiramos sua força, começamos a perceber algo. Sansão estava começando a confiar demais em si mesmo. Ele tinha um chamado, um dom, mas também tinha fraquezas. E você, já sentiu essa tentação? Acreditar que seus talentos, sua inteligência ou sua determinação são suficientes sem depender de quem te capacitou? Aqui, a história toma um rumo sombrio. Sansão começa a fazer escolhas que o afastam de seu voto. Ele toca o cadáver do leão, algo proibido para um nazireu. Depois, se apaixona por uma mulher filisteia, ignorando os conselhos de seus pais e a vontade de Deus. Ele se casa com ela e o que parecia amor logo se transforma em tragédia. A mulher o trai e Sansão, movido por vingança, desencadeia um ciclo de violência. É como se ele estivesse brincando com fogo, achando que nunca se queimaria. Quantas vezes fazemos isso? Ignoramos pequenos avisos, fazemos concessões pensando, isso não vai me derrubar. Mas, como Sansão, cada escolha nos leva mais perto ou mais longe do propósito que Deus colocou em nós. E então, conhecemos Dalila. Ela entra na vida de Sansão como uma tempestade disfarçada de brisa. Os filisteus, cansados de serem derrotados, oferecem a Dalila uma fortuna para descobrir o segredo da força de Sansão. E ela, com palavras doces e manipulação, começa a pressioná-lo. Sansão resiste no início, brincando com respostas falsas, mas Dalila insiste e ele, apaixonado, começa a ceder. Você já sentiu isso? Alguém ou algo que te puxa para longe do que você sabe que é certo? Talvez seja uma relação, um hábito, ou até as pressões do mundo em 2025, redes sociais, ambições, distrações. Sansão, exausto, revela o segredo. Sua força está no cabelo, o símbolo de seu voto com Deus. Naquela noite, enquanto ele dorme, Dalila corta os seus cabelos. O poder que o sustentava se vai. Ele é capturado, seus olhos são arrancados, e ele, o homem mais forte do mundo, torna-se um escravo, humilhado no templo dos filisteus. Mas a história de Sansão não termina na derrota.
Enquanto ele trabalha como escravo, seus cabelos começam a crescer novamente, e em seu coração, algo muda. Ele clama a Deus, talvez pela primeira vez em anos, com verdadeira humildade. No templo lotado onde os filisteus zombam dele, Sansão faz um último pedido: Senhor, dá-me força mais uma vez. Com um grito, ele empurra as colunas do templo e tudo desaba, derrotando seus inimigos e sacrificando sua própria vida. Sansão caiu, mas no final encontrou redenção. Ele lembrou quem era o seu verdadeiro sustento. E você, já parou para pensar que mesmo nos momentos mais escuros, Deus nunca desiste de você? O que a história de Sansão nos ensina hoje, em 2025? Primeiro, que nossa força vem de Deus, mas depende de nossa fidelidade aos princípios que Ele nos deu. Sansão tinha um voto, e nós temos nossos próprios compromissos, com a fé, com a família, com a verdade. Cada vez que ignoramos esses princípios, corremos o risco de perder o que nos sustenta. Segundo, que as tentações estão por aí, disfarçadas, como Dalila. Pode ser a busca por validação nas redes, o sucesso a qualquer custo ou até relações que nos afastam de Deus. E finalmente, a história de Sansão nos lembra que há esperança. Não importa o quanto você caiu, se você se voltar para Deus com um coração sinceramente arrependido, Ele está pronto para te reerguer. Então eu te pergunto, quais são os votos que você precisa manter firmes no dia de hoje? Quais são as Dalilas que estão te distraindo? E acima de tudo, você acredita que Deus pode te restaurar, mesmo depois dos seus maiores erros? A história de Sansão é um alerta, mas também uma promessa. Nossas escolhas moldam o nosso futuro, mas a graça de Deus pode nos trazer de volta para o caminho. Deus nos dá as forças necessárias para superarmos todos os desafios, mas nós não somos nada sem Ele. Vamos refletir juntos? Escreva nos comentários uma lição que a história de Sansão trouxe para a sua vida. Inscreva-se no Silêncio da Fé, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que tal caminharmos juntos na fé?